Before we start today, I gotta let you in on the upcoming Stablecoins Unblocked. It's the premier stablecoin event in the UK and it's happening in London July 1st. BlockDrops listeners get a cool discount by signing up with the link on the show notes. See you there! No 245º Block Talks, a gente fala com Marina Fagali, diretora do Juntos por Cripto, para entender o papel da comunidade na adoção de cripto. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com a Marina Fagali, que vai contar para a gente quem ela é e o que ela faz com blockchain. Marina, bem-vinda ao Block Talks. E Maurício, obrigada, prazerzão estar aqui. Estava bem animada, na verdade, por esse papo. Eu sou Marina Fagali, atualmente sou a diretora do movimento Juntos por Cripto, que é o braço local do Stand with Crypto aqui no Brasil. O Stand with Crypto, para quem não conhece, é um movimento global de advocacy, né, que tem feito um papel bastante importante no debate de nível regulatório em todos os lugares do mundo, fazendo a interlocução, né, da comunidade com os reguladores. Acho que quando a gente fala de cripto, o mundo inteiro está nesse momento de regulação, mas pouca gente tem, de fato, ou consegue ter uma representatividade, né, para, de fato, levar o conhecimento de quem começou construindo esse mercado para quem está regulando agora. Mas, na verdade, antes disso, eu tenho uma história muito legal e eu gosto de falar um pouquinho dela, sobre o que eu faço e como eu vim parar nesse mundo de blockchain, porque eu venho do setor esportivo, né? Eu falo, não tenho nada a ver. A minha melhor piada até hoje nos eventos foi que, se você falasse 4 anos atrás para mim blockchain, eu falava saúde, que eu não tinha ideia do que era isso, né? Eu achava que estava espirrando. Eu sou formada em Relações Públicas pela ECA, na Universidade de São Paulo, e sou pós-graduada em Marketing Esportivo pelo Johan Cruyff Institute em Barcelona. Então, minha paixão sempre foi o esporte, mas como uma mulher aí, vou entregar um pouquinho, né, mas cerca de 40 anos, futebol feminino não era uma realidade, ainda é muito pouco, eu tive que escolher uma profissão, né? Foi gentilmente convidada pelo meu pai a escolher uma profissão, porque ele não queria me sustentar jogando bola pro resto da vida. E aí eu fui atrás de uma profissão em que eu pudesse casar com a minha paixão pelo esporte. Encontrei na comunicação e nas relações públicas algo que fazia muito sentido para mim, né? Sempre fui uma pessoa de muita conversa, muito relacionamento, conheço muita gente, gosto de estar em ambientes sociáveis. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo como que relações públicas e esporte poderiam colidir em algum momento da minha carreira. Tive idas e vindas nesse processo, até que passei pelas maiores agências de RP do mundo, e até que eu tive um momento ali que eu precisei dar uma pausa, foi quando eu fui fazer minha pós-graduação em marketing esportivo, para ainda me manter nessa área que eu amava, mas para ter um respiro ali e repensar os rumos da minha carreira. E eu acho que ali foi onde tudo começou a se abrir, né? Eu conheci uma grande amiga, que também era brasileira, vivia em Barcelona, trabalhava com futebol feminino, e a gente se manteve em contato. Eu voltei para o Brasil, voltei a trabalhar em agência, até que um belo dia ela me mandou uma vaga no grupo Tiles aqui no Brasil. Na época ainda era muito forte a marca Sócios.com, né, lançando os primeiros fan tokens dos clubes de futebol brasileiro, e era uma vaga para ser gerente de relações públicas. Ela falou, cara, sua cara, tal, vamos, né, vem trabalhar comigo. Eu pesquisei aquele negócio, falei, cripto? Assim, eu tinha lido o white paper do Satoshi em 2012, quando eu morei na Califórnia, mas não tinha entendido muito bem, não. E aí, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu acho que aquilo me abriu a uma reflexão de que setor é esse financeiro, né? Como é que ele funciona, o que faz sentido. Ao longo da minha graduação também eu fiz uma aula optativa de economia da comunicação. Foi quando eu descobri que o dinheiro ele é virtual por natureza, né? Ele é só uma ideia, que até então eu nunca nem tinha parado para pensar nisso.
Então, quando eu li, acho que o white paper do Satoshi, aquilo eu não entendi, mas ele fez sentido e ficou guardado em algum lugar da minha cabeça. Quando surge essa oportunidade de trabalhar para a Tillis, foi muito curioso, porque eu falei, cara, que maluquice, né? Eu não sei se eu entendi também muito bem, mas bom, é, a empresa é parceira dos maiores clubes de futebol do mundo. Como é que eu não vou participar disso, né? Esse negócio de cripto aí eu vou aprender, tá tudo bem. E aí, isso era julho de 2022. Curiosamente, o marco regulatório do Brasil ele é assinado e sancionado pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2022. Né, a Lei 14.478, que determina o Banco Central e a CVM como os principais reguladores do mercado, foi em novembro. Então, de julho a novembro, eu estava aprendendo sobre cripto, estava tentando entender onde que eu estava pisando. Então, lia muitos jornais, muitas matérias para ver quem eram os jornalistas que estavam noticiando, que tipo de história eles contavam, né? Como que eles abordavam cripto, que é algo tem tantas palavras um pouco estapafúrdias, como blockchain, como permissionless, né? Uma coisa que não é muito em português. Como é que a gente ia contar essas histórias? É, e aí eu comecei a perceber um movimento de grandes instituições financeiras, principalmente, entrando nesse universo. Então, tinha Nubank, tinha Mercado Livre, BTG, todo mundo ali lançando sua carteira, sua moeda, sua vertical de investimentos em cripto. Eu falei, bom, minimamente entendendo como a política brasileira funciona, eu sabia que, por conta dessas matérias, havia um sinal de mercado de uma entrada institucional muito forte, que naturalmente ia presumir uma regulação. E eu fui conversar com o meu chefe, que ficava baseado em Londres, e falei: olha, eu sei muito bem como que vocês olham isso no resto do mundo, mas aqui no Brasil eu tenho a sensação que a gente vai entrar num processo regulatório forte de cripto, e eu acho que a gente não pode ficar para trás. E aí, nesse momento, ele adorou a minha ideia, né, me deu mais um trabalho de presente, né, para me felicitar pela minha visão, e a partir de então eu comecei também a fazer a representação da empresa não só para comunicação estratégica, de assessoria de imprensa e comunicação de opinião pública, mas também a parte de relações governamentais e regulatórias. Então eu representava a empresa, na época a gente se filiou à AB Cripto, né? Então eu representava a empresa na AB Cripto, discutia o processo regulatório ali e tinha uma agência que me apoiava em Brasília, ia periodicamente visitar Congresso, visitar Senado, discutir os projetos de lei, monitorar um pouco do que estava acontecendo. E aí, nessa trajetória, eu conheço uma pessoa que me ajudou muito, que é a Júlia, atual diretora-presidente da AB Cripto e também gerente de políticas públicas da Coinbase na América Latina. E na época ela estava na Bitso ainda e a gente fez uma dupla muito bacana de coordenação do GT de políticas públicas, em que a Júlia trazia uma expertise muito grande em relações governamentais, que era um lugar que eu ainda estava me desenvolvendo, e eu trazia essa visão estratégica de comunicação e a comunicação também como esse veículo político, né? Porque eu acho que no limite as narrativas que você coloca na mídia são também muitas vezes o que vai empurrar a política para algum caminho. E nesse processo a gente veio conversando de muitas ideias até que então surge essa oportunidade do movimento, né, Stand with Crypto vindo para o Brasil, procurando alguém para fazer essa liderança, e eu fui gentilmente indicada por já ter um pouco dessa visão complementar com políticas públicas, por ter essa atuação já bastante diversa entre conhecer muito da comunidade, fazer muito BizDev, fazer a parte de comunicação, fazer a HelpGov, e cá estamos. Nesse momento, eu acho que criando um movimento que eu acho muito especial pela primeira vez, ele é um movimento de pressão popular e não institucional, né? O que é muito curioso no mundo cripto, porque uma coisa que me encantou, inclusive, quando eu conheci cripto, foi essa similaridade com o esporte, porque os dois universos são universos muito baseados em comunidade. E aí, quando você fala de comunidade em cripto, né, você está falando não necessariamente de instituições. Hoje, como também dentro do universo de blockchain, a gente tem toda a parte de infraestrutura, de tecnologia, e isso claramente entrega um valor para o mercado institucional, para o mercado financeiro, né, e para outras empresas, e eu acho natural e ótimo que as empresas adotem isso como parte, né, do seu mix ali de tecnologia, mas
elas conseguem ter a sua representação e minimamente dialogar com o regulador e com os políticos ali de como a gente vai construir esse processo regulatório. Mas muitas vezes as comunidades que são a alma, a essência de cripto, não necessariamente são institucionalizadas, e aí elas não vão se filiar a uma associação, né, e não vão ter essa representação. Então, eu acho que o movimento ele nasce desse desejo, desse entendimento que cripto é uma comunidade, e essa comunidade precisa ter alguma ponte, né, algum ponto de contato com o processo regulatório, porque é essa comunidade que faz isso existir, né? Essa comunidade que criou, tanto que, dadas aí todas as polêmicas sobre quem é Satoshi Nakamoto, você pode falar que ele foi uma pessoa, ele foi um coletivo de pessoas, ele foi uma comunidade, é uma comunidade em algum lugar, né? Então, como é que você faz essas vozes serem ouvidas? Então, eu estou assim muito animada com esse desafio que é representar essas múltiplas vozes que existem no universo de blockchain e de cripto perante o processo regulatório, para garantir que ele não seja sobre-regulado ou mal regulado, que é criar uma regulação a partir de um sistema que eu conheço e que existe, que é exatamente o sistema que talvez cripto nasceu para contrapor, né? Nasceu para mostrar que é uma forma muito diferente de fazer. É difícil você construir uma regulação equilibrada partindo de uma premissa de um sistema obsoleto. Então, isso é um pouco do que eu tenho feito hoje em blockchain, construída, né? Eu gostei muito da maneira como você colocou esse desafio, porque tem sido um desafio, obviamente não só brasileiro, né? Cripto é uma força global e essa maneira de endereçar a gente adora falar de disrupção, né? De endereçar a disrupção, e eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como a gente encara a tecnologia e a adoção e tal. Eu eu costumo me referir a cripto como parte de um choque de paradigma, entre paradigmas. Então você tem o paradigma centralizado, que é onde vivem reguladores, bancos centrais, congressos e parlamentos e presidências, executivos, legislativos e judiciários, né? Eles vêm do paradigma centralizado, tanto que a hierarquia que a democracia propõe, ela é centralizadora, né, de maneira estrutural. E cripto vem do paradigma descentralizado, onde você tem a autossoberania do indivíduo, você tem despermissionamento para usar, acessar e prover a infraestrutura aonde essas relações acontecem. São relações que não são agregadoras, são relações peer-to-peer, que a gente fala, né, entre indivíduos, né? E daí eu acho que vem a força do cripto, do movimento cripto ser um movimento, não vou dizer popular, porque não é um movimento de pessoas, né? Para esse confronto, aqui de uma maneira pedagógica, né? Um confronto entre os paradigmas, um confronto paradigmático. E nesse momento de formação, né, do programa no Brasil, quais são os principais desafios do programa em si, né, do Juntos por Cripto? Tem a ver mais com conscientização da comunidade cripto, de que precisa se organizar, porque também tem aquela coisa de o builder, né, a gente adora falar builder em cripto, o builder em cripto, ele é mais voltado para a ação, né? Se ninguém vai resolver isso aqui, eu resolvo. E regulação, influência política, você precisa de organização, você precisa de coordenação, querendo ou não, precisa ter algum tipo de alinhamento ideológico. Então, como é que... Me conta um pouco dos desafios de formar um programa desse nesse momento da indústria no Brasil, nesse momento político no Brasil, né? Então, nós estamos começando aí, os cheiros de campanha para a próxima eleição já estão aí, né, no cozido do popular. Então, me dá um pano de momento, assim, como é que você tem, quais são esses desafios e como é que você tem encarado esses desafios? Cara, essa é uma ótima pergunta. Primeiro, porque eu ainda estou descobrindo muitos deles. Mas, assim, de antemão, algumas coisas que eu vejo, né? É curioso porque, apesar de sim ser necessária essa organização, essa articulação toda, é curioso porque
o ano passado teve uma pesquisa e a gente está até trabalhando aqui para rodar fazer uma nova rodada agora em 2026. Chama Cripto pelo Brasil, né? Com o Instituto Datafolha, com o Grupo Paradigma, e aí teve apoio de duas grandes empresas, mas para traçar um pouco do perfil do eleitor que é já usuário de cripto, né? Eu não gosto muito dessa palavra usuário, mas é porque eu acho que ela contempla quem investe, quem builda, quem trada, todo mundo aí desse universo, desse ecossistema. Tá? Hoje já são mais de. Em 2025 a gente estava em 25 milhões, eu me arrisco a dizer que a gente deve estar batendo pelo menos 30 hoje no Brasil. Isso significa uma média de que 1 em cada 6 brasileiros ou tem, ou já teve, já usou cripto de alguma forma, né? E, curiosamente, essa população, segundo essa pesquisa, ela é politicamente mais engajada do que a média da população brasileira. Então, eu acho que esse desafio especificamente, a gente tem um pouco menos. A gente tem o desafio, talvez, de articular ou de criar consciência nessas pessoas do tamanho que isso representa no movimento político atual, né? Então, uma população que na pesquisa você tem um número, o dado que ratifica isso é que entre os pesquisados, só 5%, 5,4%, se não me engano, não sabia precisar a sua posição política, contra 17% da população brasileira, da média da população brasileira, né? E, ao mesmo tempo, são posições diversas. Eu acho que o mais legal de cripto a gente é muito plural, né? É uma pauta que, na verdade, ela é suprapartidária. A gente não é uma pauta de um partido específico ou de uma linha ideológica política específica, vendo hoje a gente cada vez mais chegando numa eleição tão polarizada, né? Mais uma eleição bastante polarizada, em que são ideologias em muitos lugares conflitantes, mas existem pautas técnicas, como é o nosso caso, que podem ficar neutras nesse aspecto. Eu posso servir tanto a ideologia política de um lado quanto de outro. Eu acho que essa não é a questão. Mas a comunidade, ainda que seja politicamente mais ativa, eu acho que precisa entender o tamanho que isso significa numa corrida eleitoral polarizada, em que é essa técnica, é essa parte neutra que vai decidir uma eleição hoje. Porque a gente não está discutindo ideologia, a gente está discutindo aqui, tecnicamente, quem hoje vai conseguir construir um arcabouço que realmente entregue uma regulação interessante para a minha comunidade. E aí, eu acho que, na verdade, o desafio está na outra ponta, que é educar os próprios parlamentares, sobre a própria tecnologia, né? Então, sobre tudo o que blockchain, cripto podem entregar para o Estado brasileiro, e eu vou falar desde arrecadação de imposto, de geração de emprego, até eficiência de sistema, né? O Brasil, ele é um país gigantesco. Para você conseguir governar tudo isso aqui, né? Um sistema, uma DLT, facilitaria muito, muitos sistemas e muitos processos. Em contrapartida, eles também precisam ser educados sobre o poder dessa comunidade. Então, mostrar para eles que, olha, isso aqui já está estruturado, né? Então, vocês precisam aprender a legislar e a regular esse setor, porque a contraparte é uma comunidade altamente engajada e que vai cobrar, né? E que quer garantir que vocês estejam também não só prometendo. É muito fácil eu colocar uma coisa ali no meu plano de governo e falar que eu vou passar o PL de stablecoin. E aí chega na hora do vamos ver, não faz acordo, o PL não anda e o mercado continua exposto a um risco iminente de, né, outros caminhos legislativos aí que podem não entregar a necessidade que esse PL entrega. Então, o movimento hoje ele tem também, eu acho que esse objetivo de monitorar e de garantir que o que a gente quer fazer vai ser entregue, né? Eu vou acompanhar o passo a passo. Se você prometer, eu vou continuar te monitorando até ter certeza que você cumpriu. E se você prometer e não cumprir, isso vai estar escancarado. E a minha comunidade, que é engajada, com certeza vai ter uma ação eleitoral em contraponto a isso, né? Então, eu acho que o grande desafio é na educação, principalmente na educação dos próprios políticos aí, tanto legisladores, né, parlamentares, quanto os reguladores, que é uma parte mais infralegal, não é necessariamente o órgão que a gente elege, mas que muitas vezes está sujeito a toda a política legislativa posta.
Não é trivial, né, por assim dizer, não é um processo trivial, Né? mas é aí que eu vejo que também existe um certo grau de desconhecimento, e aí vem, não vou puxar a minha sardinha, mas é uma parte do trabalho do podcast, que é educar quem legisla, quem julga, né, quem executa, quem constrói, quem compra, né, justamente porque é uma diferença de paradigma e nem todo mundo está acostumado a trabalhar com isso, mas porque é um fenômeno global, se você não tem uma movimentação estratégica do ponto de vista regulatório, o mundo anda e você fica para trás. E aí ficar para trás não é só ah, não dá para fazer negócio no Brasil, que é uma realidade. Eu trabalhei em multinacional durante muitos anos, é uma realidade que o Brasil viveu durante muitos anos, não dá para fazer negócio no Brasil. Hoje dá para fazer negócio no Brasil, vários tipos de negócio no Brasil, tem várias multinacionais prosperando no Brasil, e, obviamente, cripto, porque é um fenômeno global, é um negócio do descentralizado. A ideia de você não ter uma regulação que ande junto ou até mais avançada do que as regulações que estão emergindo no resto do mundo, cria um diferencial em que você empurra o empreendedor, empurra o investidor, empurra quem quer trazer essa inovação para o Brasil para outras geografias, né? Eu vou dar um exemplo recorrente que eu dou aqui no podcast, que é eu vim para Londres em 2020, 2022 para trabalhar full time em cripto. E na sequência veio o escritório da A16Z Crypto, o primeiro escritório fora dos Estados Unidos, veio para Londres. Londres teve uma chacoalhada, a UK teve uma chacoalhada no governo, nos Estados Unidos foi o contrário, o governo que assumiu é mais permissivo, por assim dizer, com relação à cripto. O que aconteceu com o escritório da A16Z em Londres? Eles fecharam e voltaram para os Estados Unidos. Eu sei que é um exemplo, mas é um exemplo, primeiro, que é relevante, que é um dos maiores investidores do setor, segundo, que esse tipo de janela fecha muito rápido. Se você não estiver atento, e esse é um exemplo que talvez de mais velocidade que a gente tenha visto na indústria, dos caras estarem aqui 18 meses, a condição daqui não melhorou, de casa melhorou, volta para casa, né? Puxa o carro. E aí o Brasil, que já é um mercado que tem, não é um país com risco país nas agências tradicionais, é um país com um grau de empreendedorismo, né, que a gente falou agora há pouco, né, o builder ele vai e resolve. No Brasil tá cheio, né, tem um monte de amigo meu, um monte de pessoas na comunidade que simplesmente estavam de saco cheio de fazer ou não conseguir fazer alguma coisa, foram lá e construíram um negócio que resolve o problema que ele tinha, né, e esses são talvez os melhores casos de empreendedorismo que a gente vê, que o cara tá tão irritado com o problema que ele vai lá e monta um negócio para resolver o problema e acaba prosperando. Então eu acho que tem um pouco dentro da discussão da regulação, da legislação e depois da regulação, que tem a ver com competição internacional. E que eu acho que, do ponto de vista do Brasil, porque tem todas as questões de que o real não é uma moeda de reserva internacional, o real não é uma moeda negociável em todos os países, o Brasil tem risco país, é um país com uma economia eminentemente de agricultura e de exportação. É óbvio que uma frente dessa, que pode colocar o país em pé de competição com outras grandes economias, faz uma baita de uma diferença, independente do seu espectro político. Não é só uma questão de você querer ser eleito porque você está abraçando as cripto, como aconteceu em outros países, em que o candidato cripto ganhou e Deus sabe o que vai acontecer. O ponto é, como é que você transforma algo que tem um potencial de reorganizar a economia de um jeito que não te permite, não te impeça de crescer e competir internacionalmente. Acho que esse é o pulo do gato aí, e que trabalhos como esse teu precisam ser feitos da base. Nós estamos falando tem que falar do federal, tem que falar do Congresso, tem que falar da Câmara, mas tem que falar também nas autarquias, tem que falar nos ministérios, tem que falar não porque eles vão regular, mas porque eles às vezes têm aplicações no nível nacional, e no Brasil já tem aplicações no nível nacional usando blockchain,
que são demonstrações de que não é só cripto também. Blockchain também não é só. Cripto é um dos principais casos de uso, é o caso de uso que gera muito mais interesse e potencial de GDP, né, de PIB, mas também tem isso. Então, achei muito, muito bacana essa tua análise, essa tua discussão. E eu acho que, assim, é que nem você falou, quanto mais você cutucar agora para colocar o projeto de pé, mais você vai descobrir onde é que estão as dificuldades, os desafios e as armadilhas. E do ponto de vista do programa em si, qual que é o planejamento, sei lá, primeiros 12 meses, você já tem uma clareza de como que vai ser esse corpo de trabalho e como é que você está equipando o projeto com a comunidade? Quem que já botou a cara a tapa aí? É uma ótima pergunta. Cara, é assim, a gente está. Eu estava agora mesmo numa reunião meio de planejamento falando, eu adoraria ter tempo para planejar e depois executar, mas não dá, né? Então eu estou planejando enquanto eu executo tudo ao mesmo tempo. Enfim, pace de inovação eu acho comum, né? A gente que trabalha com a tecnologia, você vai entendendo que você planeja fazendo mesmo. Tem muito. Mas, assim, minimamente, o que, que a gente está olhando, né? Eu acho que primeiro que o nosso foco muito grande nesse primeiro momento de chegada é o processo eleitoral agora, a corrida de outubro, né? Então, nesse momento, a gente já tem a plataforma live, a gente está no momento de pre-sign, né? Então, captando mesmo apoiadores e potenciais parceiros, eu acho que ter instituições, ter empresas, comunidades, protocolos, blockchains, todo esse ecossistema institucional ali como um apoiador, né? E ao mesmo tempo a gente ter apoiadores, aliás, ali como parceiros, né? E ao mesmo tempo a gente ter apoiadores que são as pessoas, né, os indivíduos que constroem essa comunidade, é hora que a gente começa a mostrar para os políticos que estão entrando nesse processo de campanha que eles precisam olhar para isso. Né? Então, a gente está nessa exata iminência de os políticos estão desenhando seus planos de governo, de campanha eleitoral para a próxima corrida. Então, é agora que eu preciso fazer com que eles incorporem o que eu entendo que é uma base de políticas públicas necessárias para esse primeiro momento regulatório já estar mais equiparado ao que a comunidade precisa e, a partir disso, a gente construir em cima. Né? Então, agora a gente pré-lançou oficialmente no Brasil no dia 14 de maio, né, a primeira vez que a gente deu as caras, e seguimos aí fazendo eventos, conectando com a comunidade, apresentando um pouco do movimento, mostrando um pouco da importância, criando essa conscientização na comunidade que, eles precisam ter uma voz ativa, né? Eles são politicamente engajados, mas eles precisam conseguir dar voz a esse engajamento e que nós vamos fazer esse papel de megafone, digamos assim, né? De levar a voz deles adiante. Trazendo eles para dentro, agora, no final de junho, a gente vai ter um lançamento oficial. No dia 18, faremos um evento fechado para parlamentares em Brasília. No dia 19, um evento para a comunidade geral aqui em São Paulo, né, que acaba sendo onde eu estou baseada e facilita, acho que tem um polo muito grande, mas a ideia é que ao longo do ano a gente também consiga ativar comunidades locais em outros estados do Brasil. Eu sei que no Sul tem uma comunidade muito forte ali em Floripa, tenho conversado muito com o pessoal da Bahia também para a gente fazer algo por ali, Recife eu sei que é muito forte, então estou querendo levar um pouco do movimento para esses lugares com eventos de comunidade, né? Aí é de fato, de novo, engajar a galera, mostrar que o que a gente quer é dar uma voz de comunidade menos institucional. Depois desse lançamento oficial 18 e 19, a gente vai tanto rodar o Brasil com esses eventos menores, quanto começar um processo aí sim de maior aproximação dos parlamentares. Depois desse momento, a gente deve aí para início de julho lançar na plataforma o Politician Score, né, que é a hora que a gente de fato passa o raio-x ali em todos os candidatos, em todos os deputados, senadores, todo mundo que está participando, para dizer quem é mais pró, quem é mais contra cripto, o que essas pessoas têm feito. Então, essa ferramenta, ela monitora não apenas discursos públicos, mas principalmente as atuações dentro das casas, né? Então,
quem propôs um projeto de lei que é pró-cripto, quem votou a favor de um projeto de lei que é pró-cripto, quem relatou um projeto de lei que é pró-cripto, e essa pessoa vai acumulando ou perdendo pontos, isso vai dando um score ali. E aí a gente mostra, né, deixa isso ali para todo mundo da comunidade que quiser checar e que quiser usar disso como uma ferramenta para dar voz dentro da sua comunidade, né? Então, criadores de conteúdo digital também vão poder olhar ali e fazer um public shame, cobrar algum político que prometeu e não cumpriu, que ia fazer alguma coisa, enfim. Acho que tem muitos aspectos. A nossa ideia é também, nessa toada, partir muito forte, né, nos comícios e nas reuniões com os partidos pré-campanha eleitoral, exatamente para educá-los, tanto sobre a plataforma quanto sobre essa comunidade, então mostrando um pouquinho dessa pesquisa do Cripto pelo Brasil, o tamanho que a comunidade tem, a relevância que a gente tem, né, e como a gente, como comunidade, tem esse poder de ser o fiel da balança numa eleição como essa que a gente está, né, passando essa corrida tão polarizada, em que o que vai decidir vai ser algum detalhe, vai ser exatamente uma comunidade específica, uma faixa ali de eleitores que estão atentos ao que está sendo feito dentro desses discursos muito ideológicos. Bom, além disso, a gente está patrocinando alguns eventos, né? Já na semana que vem a gente vai estar no Tokenation. Enfim, tudo que a gente puder fazer, tanto para dar conhecimento para a comunidade de que o movimento hoje existe aqui no Brasil, né? Está ativo, está captando apoiadores, quanto começar a apresentar as nossas ferramentas, apresentar o manifesto, que é a nossa carta ali de políticas públicas que a gente quer que sejam endereçadas pelos candidatos. Esse é o nosso principal roadmap. Claro, existem alguns projetos de lei prioritários, né? E na própria plataforma a gente também vai ter uma aba que vai ter o monitoramento, todos os projetos de lei classificados entre mais ou menos pró-cripto, mais ou menos contra cripto, que as pessoas também vão poder monitorar esses projetos de lei, e alguns deles estão no momento ali bastante crítico. Então, a gente tem esse plano, mas a gente também está atento que se alguma movimentação acontecer, que a gente precisa tomar uma ação imediata sobre isso, a gente vai tomar. Né? Se for para fazer uma campanha específica com a comunidade para aprovar um projeto para pressionar a aprovação de um projeto de lei e que tenha espaço para isso, a gente vai fazer. Como esse ano, e acho que entre os desafios eu até não sei, mas esse é um ano de Copa, ano de eleições, o trabalho legislativo tem muito pouco tempo para acontecer, né? Então ele está mais enxuto e por isso eu acredito que não teremos tantas movimentações nesse sentido, mas caso tenha, a gente também está se preparando e se munindo para conseguir fazer esses trabalhos pontuais. Tem um fenômeno recente que eu vou até vou botar na tua aba, se você me permite. Eu e Claro. meu chapa Aaron Stanley, do Brasil Crypto Report. Adoro A Aaron. gente... Ele é demais. A gente tá se debatendo online com o grau de desinformação que tomou uma proporção meio ridícula. Vários veículos internacionais publicaram que o Brasil ia banir stablecoins, porque houve um ajuste numa das regulações para IFX, que é uma regulação específica do Brasil. E eu e o Aaron, a gente pegou um sem número de postagens, tanto de portais quanto de pessoas online amplificando, gente instruída e tal. E aí, não só o Aaron, mas a Noel do Cryptos Macro Now, o Chuck do Money Code, são pessoas que estudam com profundidade stablecoin e regulação, e enfim, e estão trabalhando para desmontar essa fake news. O Aaron chama de fake news na caruda, eu tenho sido mais polido, mas no final das contas é desinformação. E aí volto no meu ponto anterior de competitividade internacional, né? A quem interessa que os principais portais, tanto de cripto quanto de finanças, publiquem uma notícia que não é verdadeira sobre uma regulação no Brasil e que, né, é incorreta no final das contas. E aí você vê um monte de gente no LinkedIn, no Twitter, amplificando a baboseira, criticando o Brasil e os brasileiros, e os políticos brasileiros, e o governo, e o Senado, e o Congresso, e etc. E no final das contas ninguém leu
o segundo parágrafo, né, do anúncio, que existe agora uma limitação para uso num determinado tipo de estrutura e outros tipos de estrutura existem para habilitar esse tipo de uso. Tem regulação específica para esse tipo de uso da tecnologia no Brasil. Então, é um pouco disso. E aí, a minha pergunta, e o que eu vou pendurar na tua aba aí tem algum programa dentro do Juntos por Cripto para dar uma nivelada nisso e trazer todo mundo para o mesmo level playing field, mesmo campo de jogo? Porque vai ser muito difícil se o Brasil vier com uma regulação bacana, começar ou retomar, né, o campo de competitividade em cripto, que agora é necessário, existe e está aí para a gente capturar. O que a gente não vai ver de mais fake news, de mais, deixa eu colocar de um jeito mais suave, de mais Desinformação. nem falta de interpretação de texto, por assim dizer, daqui para frente, porque se vem mais regulação, se vem, como você bem disse, regulação mais clara, regulação mais adequada, né, até do que temos e mais habilitadora da inovação dentro dos parâmetros de compliance, o que não vão dizer do Brasil por aí? Então, como é que fica essa, não vou dizer defesa do terreno, mas defesa do terreno? Eu acho que assim, né? Respondendo primeiro a sua pergunta, a gente não tem uma coisa já organizada, estruturada sobre isso, mas com certeza é algo que a gente quer, e eu particularmente quero tomar ação, então eu tenho já conversado, inclusive com a Júlia como associação, né, para a gente entender até onde a gente faz isso num lugar mais institucionalizado, ou se a gente faz isso num lugar mais de comunidade, mas para a construção, primeiro, de um pacto de combate à desinformação cripto, né? E eu acho que esse pacto ele tem que envolver instituições como a ABERJ, a FEBRAGE, né, que é a Federação de Jornalistas do Brasil, o próprio CONAR, que cuida um pouco das coisas de publicidade e propaganda. Mas a verdade é que eu acho que a gente vai ter que ter uma ação muito forte entre a própria comunidade, sem ter um papel de um regulador central ali, né? Nós conosco mesmos, de combater esse tipo de postura. Porque a verdade seja dita, né, quando você fala de comunicação de forma geral, e aí eu tiro até um pouco do cripto, qualquer comunicação hoje que se dá via imprensa tradicional, via veículos, responde ao interesse de alguém, né? Não, infelizmente, a gente já não vive mais a era do jornalismo que é de fato investigativo, informativo e neutro. Ele é parcial, geralmente ele assume o lado de quem sustenta financeiramente aquele veículo, né? E esse é um jogo muito complexo de se jogar. Então, eu acho que a gente pode sim ter algumas ações institucionalizadas nesse sentido, mas eu acho que a gente vai ter que ter muito trabalho mesmo da comunidade estar unida nesse monitoramento, né? Nessa autorregulação mesmo, da própria comunidade dizer, galera, isso aqui não pode ser dito assim. E eu tenho visto um pouco disso acontecer em alguns grupos de WhatsApp, que a gente, né, inclusive tem em comum, e como algumas pessoas. Mas eu acho que o que é grave aqui é o seguinte: nunca ninguém entendeu de regulação, nenhuma. Nunca foi conversado isso, né? Só que a gente está no momento que é iminente e que é o grande interesse, o que você tem de mais mainstream hoje de cripto, quando você vai para os veículos que não são tão especialistas, você quer falar, tudo que vai ser dito é sobre regulação. É o que interessa ali a agenda pública. Tá bom, então, já que está todo mundo interessado em regulação, eu vou falar sobre regulação. Só que eu nunca estudei sobre isso, né? Então eu vou falar, e aí, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Quais são as fontes que hoje estão sendo consultadas para você construir esse seu conhecimento também? Porque tá tudo bem, você é um jornalista, você é um criador de conteúdo, é natural que talvez você não tenha a profundidade necessária para conseguir interpretar um texto que muitas vezes é uma normativa, tem jargões jurídicos, né? E no limite nem sempre é fácil, né? Óbvio que eu acho que é possível, mas tudo bem. Vou passar um pano aqui e falar que nem sempre é fácil. Poxa, então encontre figuras, né, de reputação ilibada que são capazes de fazer essa interpretação para você. E eu acho que então é muito o nosso papel como comunidade
Porque quem está fazendo esse tipo de coisa ou faz parte da comunidade ou é um outsider total, que também, assim, você está falando, é que nem quando você fala, né, esse aqui não é o meu lugar de fala, né? É uma pessoa que está falando fora do seu lugar de fala. Então, a gente vai ter que entender quem são esses players e como a gente conjuntamente desconstrói esse tipo de coisa. Então, se posicionando como fontes credíveis para veículos exteriores, né, para as próprias empresas. E eu digo isso porque foi muito curioso. Essa história do IFX e de stablecoin, ela repercutiu para mim. Eu recebi mensagem de colegas que já trabalharam comigo e estão em outras empresas globais dizendo: meu, pelo amor de Deus, isso é verdade, Marina? O que vai acontecer? Você consegue me explicar o que está acontecendo no Brasil? Eh, Colegas meus que são advogados especialistas do setor, assim, tiveram o triplo de volume de trabalho, porque todos os clientes globais ficaram desesperados e foram atrás deles, fazer reunião, cobrar um paper ou alguma coisa para explicar se isso era verdade, se não era, porque não era, né? Então, de novo, você perguntou de quem é o interesse? E eu acho que tem uma questão de um interesse, mas tem uma questão que é também da própria comunidade. A nossa comunidade é uma comunidade diversa e tem pessoas com interesses diversos, né? Se a gente quiser falar e eu gosto muito de fazer esse contraponto, que é, vamos falar de uma linha política, né? Ideologia política clássica. Se você, dependendo de como você olha e interpreta blockchain e cripto, você pode falar que é uma ferramenta anarcocapitalista, ou você pode falar que é uma ferramenta comunista anárquica. Ou seja, o que é? É tudo, né? A gente pode ser tudo, a gente é um camaleão, a gente consegue. E da mesma forma, por ser algo tão diverso, a gente vai, né? É uma comunidade que tem atraído cada vez mais pessoas. Quanto maior a adoção, né, mais pessoas plurais a gente traz para a nossa comunidade. E essas pessoas vão ter entendimentos e conhecimentos diversos. Então, eu acho que talvez o papel desses veículos, né? E aí eu digo, não de veículos informativos, como é o caso de um veículo escrito, mas de um veículo como esse, em que a gente troca uma ideia, em que a gente reflete junto, eu acho que são fundamentais para começar a construir uma linha de análise, de pensamento crítico, né? Parar de só se reproduzir e pensar criticamente. O que isso significa? Será que é isso mesmo? Deixa eu ler. Tá bom, você não se deu ao trabalho. É que assim, você pensa, a pessoa não se deu ao trabalho de ler o segundo parágrafo da matéria. Será que ela vai ler uma normativa inteira de 30, 40 páginas? Né? Só que, ao mesmo tempo, se não ler, como é que ela vai falar sobre isso? Né? Então, eu acho que a gente também tem que se dispor a, antes de criar qualquer tipo de desespero, a gente entender o que isso vai causar para o bem e para o mal dentro da comunidade e o que faz sentido falar disso tudo. Né? Enfim, eu acho que esse é um tema muito complexo, que me pega muito. Até eu estava, na semana passada, a gente foi na USP fazer um blockchain on the road, e antes da minha fala estava um professor que é o coordenador do UBRI, que é o movimento de universidades da Ripple, né, ao redor do mundo, contando um pouco de como os projetos de pesquisa funcionam nessa camada. E eu achei muito curioso, porque aí ele colocou assim, não, porque o UBRI busca e olha para engenheiros, economistas e advogados. Ninguém olha para a comunicação. As pessoas estão esquecendo do quanto a comunicação é importante num processo de adoção em massa de uma tecnologia tão nova. Porque se você falar blockchain num estádio de futebol, e isso eu falo com propriedade, porque primeiro que eu era essa pessoa, segundo porque eu trabalhei 4 anos numa empresa que tentava fazer isso, as pessoas vão falar saúde. Ninguém tem ideia. Então a gente precisa, como comunicador, imergir na tecnologia e no produto, para eu entender aquele produto e eu conseguir criar paralelos com a vida conhecida, de forma que eu consiga comunicar, fazer o technology abstraction, não só da perspectiva de uso, mas da perspectiva de comunicação. Eu preciso abstrair essas palavras complexas da minha comunicação, para que ela chegue de forma palatável para interlocutores que estão começando agora nesse universo. Isso vai falar tanto da tecnologia quanto do processo regulatório. Cara, você vai falar sobre, mas stablecoin e IFX. As pessoas nem sabem o que é IFX. Então, será que é assim que a gente tinha que estar comunicando? Muito bom.
Olhando esse ritmo insano, assim, como é que você lida com tua saúde física e mental numa indústria que não para de trabalhar? Porque uma das nossas vantagens, a gente alardeia aí, é o mercado não fecha. Se o mercado não fecha, a gente, a gente também não dorme. Como é que você administra isso? Cara, eu adorei que essa pergunta veio a calhar hoje, porque hoje de manhã eu fui fazer uma aula de spinning, né? E como eu venho do esporte, eu tenho uma disciplina e uma necessidade de me manter ativa fisicamente sempre, né? Só que eu estava no spinning com um celular assim, e aí no meio, eu tô lá pedalando, tem que acelerar. E eu recebi uma mensagem: não, mas você pode entrar numa reunião às 10h30. E eu, enquanto pedalando, estava respondendo: gente, ó, hoje eu não vou conseguir e tal, eu tenho médico. Aí o professor veio e falou: tá maluca? Ainda bem que, né, a bicicleta não anda, senão você ia cair. Eu falei: desculpa, é que se eu não fizer isso, eu não consigo me exercitar. Tipo, eu consigo fazer as coisas concomitantes, e aí eu acho que, óbvio, poxa, a vantagem de você ter um celular bom, fone bom, e que você consegue fazer reuniões e fazer coisas meio enquanto você está em trânsito, né? É, eu tenho, talvez, uma característica minha desde pequena, e que hoje faz sentido eu estar num mercado como esse, que eu sempre fui meio multitasks. E a minha mãe ficava maluca que eu fazia lição de casa assistindo TV. E eu falava: não, mãe, tô prestando atenção nos dois. E ela: não, não é possível. Não recomendo, não é saudável, mas eu sempre fui essa pessoa, então acho que isso também, no limite, me ajuda. Mas eu acho, assim, na vida, eu acho que eu aprendi a duras penas, depois de um burnout. Na época que eu trabalhava com esporte e comunicação, nem tinha nada a ver com cripto, mas já era o esporte também é um mercado que ninguém fala, mas que nunca fecha. Se você parar para pensar, a galera que trabalha com esporte trabalha muito de final de semana, né? Eu trabalhei muito na minha vida. Então eu tive que aprender a controlar isso dentro de mim. E é lidar com esse fomo dentro de mim para saber que o mundo não vai cair. Se eu não responder essa mensagem hoje, se eu responder daqui 2 dias e falar: olha, fiquei off no final de semana. Então eu crio alguns limites aí, né? Alguns boundaries na minha conduta. Então, eu preciso fazer atividade física todos os dias. E eu já fui, inclusive, altamente criticada de faltar em happy hours e coisas importantes do setor. Mas você está sempre indo na academia. Sim, estou. Para eu conseguir trabalhar nesse volume, eu preciso estar bem mentalmente, fisicamente também, né? Então, colocar limites entre os momentos de descanso, os momentos de atividade física, a minha vida pessoal e o trabalho. Vida pessoal e trabalho acaba muitas vezes se misturando, né? E aí também é isso, no limite você tá com o celular, você resolve. Eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa maturidade de o que que é urgente de fato e o que que pode esperar um pouquinho, né? Porque senão fica maluco. E ainda assim, tem tudo isso e tem uma questão que eu acho que a maioria do nosso mercado também passa, mas por ser um mercado 24/7 por 365, a gente também trabalha em todos os fuso horários, porque as empresas já são, por natureza, muito globalizadas, né? Então você trabalha com o fuso horário da Europa, você trabalha com o fuso horário dos Estados Unidos, você trabalha com o fuso horário do Brasil, e aí você vai encaixando também. É um aprendizado de você encaixar. Às vezes tá bom, eu trabalho das 7 da manhã às 9 da noite, mas nesse inteirinho eu encontro brechas na minha agenda em que eu bloqueio a minha agenda para fazer algo que eu preciso fazer pessoal. Já que eu não tenho um horário Eu estava refletindo muito sobre isso na aula, né? Nossa, não tem mais essa coisa de horário comercial. É das 8 às 6. Putz, isso para mim tá muito passado, né? Então é a gente entender as dinâmicas pessoais dentro da nossa conjuntura, assim como cada comunidade vai entender como operar dentro dessa própria comunidade. Muito bom. Olhando para nossa indústria, o que é aquela uma coisa que a gente precisa resolver agora para não jogar os próximos 20 anos trabalhando aqui no lixo e não se dar conta daqui 20 anos de que a gente esqueceu essa uma coisa e nós estamos de volta em 2026. O que é essa uma coisa tão urgente e por quê? Cara, eu acho que é a própria essência, que é comunidade. Eu acho que se a gente entrar na toada do sistema que já está posto, que é um sistema que fomenta a competitividade, né, e quase o canibalismo ali, né? Para eu ganhar, alguém tem que perder,
e essa é a natureza das coisas, sendo que cripto nasceu exatamente, poxa, a segurança da rede está em todo mundo trabalhar junto por aquela rede, né, todo mundo validar as operações, a gente, não a o permissionless, na verdade, é não ter uma entidade permitindo, e sim o coletivo que faz parte, né, aquela comunidade fazendo a permissão de forma conjunta. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente for engolido só pelo que já está posto, a chance da gente esquecer a raiz, que é a comunidade, é muito grande. E aí, muito provavelmente, a gente vai acabar se matando. Então, essa é a minha palavra final: comunidade. Boa. E para os ouvintes que nos acompanharam até aqui, o que você gostaria que eles levassem desse nosso papo, além de comunidade? Bom, o próprio movimento Juntos por Cripto, né? Eu acho que lembrar, além da comunidade, que essa comunidade precisa ter uma voz, né? Que essa comunidade precisa conseguir se comunicar de forma clara, né? E de forma objetiva com quem ela precisa se comunicar, e que o Juntos por Cripto está aqui para isso, para dar voz à comunidade de blockchain e cripto e Web3 hoje no Brasil, tanto com os reguladores quanto com a opinião pública, né? Então, que a partir desse momento a gente tem essa lacuna preenchida. Marina, amei o papo. Obrigada, Mal, também adorei. Força na construção desse projeto, nessa comunidade aí no Brasil, que para mim é muito cara e que eu quero ver bastante próspera e produzindo bastante inovação, bastante resultado. É isso, tamo junto. Valeu. Falamos mais, valeu, um abraço. Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod, blockdrops.lens, meu conteúdo em inglês no Twitter em 0x Maurício, na newsletter do LinkedIn, ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. E aí um salve para Marina, que nesse novo desafio vai levar cripto para cada vez mais lugares no Brasil. Não se esqueçam de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito e dar uma olhada na lojinha em blockdropspodcast.xyz. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.